Já pensou que a Tunísia se resume a um vasto deserto e plantações de oliveiras? Se sua resposta foi afirmativa, prepare-se para uma transformação radical em sua percepção. Existe um país no coração do norte da África onde os direitos femininos superam muitos países ocidentais, onde comunidades inteiras vivem em harmonia sob a superfície terrestre, onde mulheres locais abordam homens estrangeiros sem receio e onde a ousadia no estilo da barba pode levá-lo diretamente para a delegacia. Incrível, não é? Estou prestes a revelar 15 curiosidades surpreendentes sobre a Tunísia que irão desafiar tudo o que você acreditava conhecer sobre essa nação. Informações tão impactantes que você se perguntará por que nunca as ouviu antes. Algumas delas são tão polêmicas que podem até colocá-lo em apuros se você não souber como se comportar. Imagine um lugar onde uma cidade inteira é meticulosamente pintada de azul e branco por lei, onde as pessoas se enterram nas areias escaldantes do deserto em busca de cura, onde um hotel se destaca mundialmente por sua notória feiura e onde a coexistência pacífica entre judeus e muçulmanos floresce há milênios. Parece uma história de fantasia, não é mesmo? Mas antes de mergulharmos nessas revelações que vão explodir sua mente, preciso que você faça algo muito importante para mim. Se você está genuinamente interessado em desvendar esses segredos incríveis que poucos conhecem, deixe seu vale demais neste vídeo agora mesmo. Isso me mostra que você aprecia conteúdo como este e me motiva a trazer ainda mais revelações surpreendentes para você. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque após testemunhar estas maravilhas, você certamente desejará explorar ainda mais os mistérios ocultos em nosso mundo. Agora, vamos iniciar nossa jornada com a contagem regressiva dos fatos mais impressionantes sobre a Tunísia. E pode acreditar, cada item será mais surpreendente que o anterior. 1. A cidade subterrânea onde a vida imita a das toupeiras. Consegue imaginar despertar diariamente em uma residência literalmente escavada no solo? Em Matmata, uma pitoresca cidade no sul da Tunísia, isso não é mera ficção científica, mas sim a realidade cotidiana. As pessoas habitam casas trogloditas, que são essencialmente imensos buracos perfurados na terra, com quartos esculpidos nas paredes que circundam um pátio central subterrâneo. Essas moradias subterrâneas não são uma mera atração turística contemporânea. Elas existem há mais de 1000 anos, concebidas pelos berberes como refúgio contra o calor escaldante do deserto do Saara. E a estratégia é notavelmente eficaz. Enquanto as temperaturas externas podem ultrapassar os 40 graus Celsius, o interior dessas habitações subterrâneas permanece consistentemente fresco e agradável. Mas aqui reside a parte que o inspirará a revisitar Guerra nas Estrelas. Lembra-se da fazenda dos tios de Luke Skywalker em Tatooine? Pois bem, foi filmada precisamente nessas casas subterrâneas de Matmata. George Lucas escolheu este local por sua aparência suficientemente alienígena para representar um planeta distante, mas na realidade, pessoas reais residem ali há séculos. Hoje, você tem a oportunidade de reservar um quarto nessas casas e dormir literalmente no cenário de Guerra nas Estrelas. Imagine a emoção de contar aos seus amigos que você repousou na mesma cama onde Luke Skywalker passou sua infância. E o mais fascinante é que muitas famílias ainda mantêm esse estilo de vida tradicional, harmonizando a tecnologia moderna com uma arquitetura milenar. 2. O tratamento médico mais excêntrico do mundo que se transformou em artigo de luxo. Prepare-se para uma revelação que soará absolutamente insana. Na Tunísia, existe um tratamento médico onde as pessoas se enterram literalmente na areia quente do deserto do Saara. Não estou inventando. Elas permanecem enterradas por um período de 10 a 15 minutos, com apenas a cabeça exposta, como se fossem múmias vivas. Este ritual ancestral, conhecido como banho de areia, é empregado para aliviar dores nas articulações, problemas de pele, reumatismo e outras condições de saúde.
Os habitantes locais acreditam que os minerais presentes na areia do deserto, combinados com o calor intenso, possuem propriedades curativas extraordinárias. E não se trata apenas de crença popular. Muitas pessoas relatam melhorias significativas após o tratamento. Mas aqui reside a reviravolta moderna que ninguém previu. O que outrora foi um remédio caseiro dos beduínos, agora se transformou em um tratamento de spa de luxo. Resorts 5 estrelas na Tunísia oferecem sessões profissionais de banho de areia, cobrando centenas de dólares por uma experiência que você pode desfrutar gratuitamente no deserto com os moradores locais. Turistas de todo o mundo viajam para a Tunísia especificamente para serem enterrados na areia. Médicos europeus chegam a recomendar o tratamento a seus pacientes. Imagine explicar a alguém que você viajou para a África para ser enterrado vivo voluntariamente e ainda pagou caro por isso. É como ir ao Rio de Janeiro e pagar para tomar sol em Copacabana. 3. O país muçulmano que superou a Europa em direitos femininos. Aqui está um fato que irá demolir completamente seus preconceitos sobre países muçulmanos e direitos das mulheres. A Tunísia foi o primeiro país muçulmano do mundo a proibir completamente a poligamia em 1956. Exato, eles proibiram os homens de terem múltiplas esposas décadas antes de muitos países ocidentais sequer considerarem a igualdade de gênero. Mas espere, a situação melhora ainda mais. As mulheres tunisianas conquistaram o direito ao divórcio, o direito de votar e o direito de trabalhar antes mesmo das mulheres suíças. Isso mesmo, a Suíça, um dos países mais desenvolvidos da Europa, só concedeu o direito de voto às mulheres em 1971, enquanto as tunisianas já votavam desde 1959. Hoje, as mulheres ocupam 47% dos empregos em engenharia e pesquisa na Tunísia. Elas são médicas, advogadas, juízas, parlamentares e empresárias. É comum ver mulheres tunisianas dirigindo carros, trabalhando sozinhas até tarde, viajando sem acompanhantes masculinos e tomando suas próprias decisões financeiras. É como ver uma engenheira da Petrobras no Brasil. Compare isso com alguns países ocidentais, onde as mulheres ainda enfrentam desigualdade salarial e discriminação no trabalho. A Tunísia provou que religião e progressismo podem coexistir perfeitamente, quebrando estereótipos que muitas pessoas ainda carregam sobre o mundo árabe e muçulmano. 4. A cidade onde azul e branco são impostos por lei. Na Tunísia, existe uma cidade tão encantadora que parece ter saído diretamente de um cartão postal, onde todas as casas são pintadas exclusivamente de azul e branco. Sidi Bou Said é considerada uma das cidades mais fotogênicas do mundo, mas o que poucos sabem é que essas cores não são apenas tradição, mas sim uma obrigação legal. Uma lei municipal rigorosamente aplicada determina que todos os edifícios devem ser pintados apenas nessas duas cores específicas: azul para portas, janelas e detalhes, branco para as paredes. Se você tentar pintar sua casa de qualquer outra cor, será multado e obrigado a repintar. Não há exceções. Essa regra existe desde a década de 1920, quando um artista francês apaixonado pela arquitetura local convenceu as autoridades a preservar essa estética única. O resultado é uma cidade que se assemelha a um cenário de filme, com ruas sinuosas entre casas que parecem obras de arte. É como se estivéssemos caminhando por uma tela de Romero Brito, mas com apenas duas cores. Turistas de todo o mundo peregrinam até Sidi Bou Said apenas para capturar fotos nessas ruas que parecem ter sido pintadas por um artista. Cada esquina oferece uma vista mais deslumbrante que a anterior. E o mais interessante é que os moradores locais abraçaram completamente essa identidade visual, sentindo orgulho de viver na cidade mais fotografada da Tunísia. Mas a revelação que estou prestes a compartilhar irá surpreendê-lo ainda mais. Na Tunísia, existe uma situação tão peculiar envolvendo homens estrangeiros que desafia completamente tudo o que você acredita saber sobre os países árabes e o comportamento das mulheres locais. 5. O paraíso inesperado para homens estrangeiros.
Prepare-se para uma completa inversão de seus conceitos sobre os países islâmicos, contrariando todos os estereótipos que você possa ter sobre as mulheres em países muçulmanos serem reprimidas ou tímidas. Na Tunísia, ocorre exatamente o oposto com os homens estrangeiros. Homens turistas, especialmente europeus, frequentemente relatam serem abordados abertamente por mulheres tunisianas curiosas. Elas iniciam conversas, fazem perguntas diretas, demonstram interesse romântico e até mesmo flertam descaradamente. Isso acontece em cafés, nas ruas, em mercados e até mesmo em locais públicos movimentados. É como se estivessem no Carnaval do Rio, mas sem fantasias extravagantes. Essa situação surpreende tantos visitantes que muitos ficam completamente sem saber como reagir. Afinal, eles chegaram esperando encontrar um ambiente conservador onde qualquer interação com mulheres seria complicada ou mal vista. Mas descobrem o oposto absoluto. As mulheres tunisianas são educadas, independentes, falam múltiplos idiomas e têm curiosidade genuína sobre outras culturas. Elas não sentem vergonha de demonstrar interesse e não esperam que os homens tomem toda a iniciativa. É uma dinâmica social completamente diferente do que a maioria dos turistas espera encontrar. Obviamente, isso não significa que todas as mulheres agem assim ou que você deva chegar na Tunísia esperando ser assediado. Mas é um exemplo perfeito de como nossos preconceitos sobre culturas diferentes podem estar completamente errados. A Tunísia é um país onde modernidade e tradição se misturam de formas surpreendentes. 6. O perigo oculto em sua bagagem. Aqui está um alerta que pode evitar que você passe por uma situação muito desagradável na alfândega tunisiana. Existe um tabu muito sério que a maioria dos turistas desconhece completamente e que pode resultar no confisco de seus pertences e em questionamentos extensos na chegada ao país. Trazer livros religiosos não islâmicos para a Tunísia pode causar sérios problemas. Bíblias, textos budistas, livros sobre hinduísmo, judaísmo ou qualquer outra religião podem ser confiscados pela alfândega. Os agentes consideram que esses materiais podem ser usados para proselitismo religioso, o que é desencorajado no país. É como tentar entrar no Brasil com livros que incitam o ódio racial. Isso não significa que a Tunísia seja intolerante com outras religiões. Na verdade, existem igrejas cristãs funcionando normalmente e comunidades religiosas diversas vivendo em harmonia. O problema surge quando as autoridades suspeitam que você pode estar trazendo esses materiais para distribuição ou para tentar converter pessoas. A situação fica ainda mais complicada se você trouxer múltiplos exemplares do mesmo livro religioso. Isso é automaticamente interpretado como intenção de distribuição, e você pode enfrentar questionamentos longos e até mesmo ter a entrada negada no país. A recomendação é simples. Se você precisa desses livros por motivos pessoais, mantenha apenas um exemplar. Deixe claro que é para uso pessoal e esteja preparado para explicar sua situação caso seja questionado. Muitos turistas já passaram horas na alfândega por não saberem dessa regra não escrita. Mas espere até descobrir a próxima revelação sobre espaços sociais que o fará questionar tudo o que você pensava saber sobre igualdade de gêneros na Tunísia. Prepare-se para uma contradição que vai confundir sua cabeça. 7. Os territórios masculinos proibidos. Aqui está uma contradição que vai bagunçar completamente sua mente sobre os direitos das mulheres na Tunísia. Lembra-se de que eu mencionei como as mulheres tunisianas são independentes e têm direitos avançados? Pois bem, existe uma regra social não escrita que cria uma situação totalmente oposta em certos lugares. Os cafés tradicionais tunisianos são considerados territórios exclusivamente masculinos. Uma mulher sozinha entrando em um café tradicional se sentirá como se tivesse invadido um clube secreto. Todos os olhares se voltam para ela, as conversas cessam e o desconforto é palpável no ar. É como uma mulher entrando em um boteco de samba no subúrbio do Rio de Janeiro. Não é uma lei oficial, mas é uma tradição social tão forte quanto qualquer regulamento governamental.
Esses cafés funcionam como clubes sociais informais, onde os homens se reúnem para jogar dominó, fumar narguilé, discutir política e resolver questões da comunidade. A presença feminina é vista como uma quebra dessa dinâmica masculina tradicional. O mais interessante é que essa regra se aplica apenas aos cafés tradicionais. Restaurantes modernos, cafeterias no estilo ocidental e estabelecimentos turísticos não têm essa restrição. As mulheres tunisianas frequentam esses locais normalmente, trabalham neles e até são proprietárias. Essa dualidade mostra como tradição e modernidade coexistem de forma complexa na sociedade tunisiana. Uma mulher pode ser engenheira, dirigir sua própria empresa e votar em eleições, mas ainda enfrenta barreiras sociais em certos espaços tradicionais. É uma lição sobre como as mudanças culturais acontecem de forma gradual e desigual. 8. O segredo mais bem guardado sobre segurança. Prepare-se para descobrir algo que vai destruir completamente sua percepção sobre segurança no norte da África. De acordo com o Índice Global da Paz, a Tunísia é oficialmente o país mais seguro de toda a região, superando Marrocos e Egito em todos os indicadores de segurança para turistas. É como dizer que o Rio Grande do Sul é mais seguro que o Rio de Janeiro. Desde 2015, o país implementou reformas massivas no sistema de segurança, criando uma das forças policiais mais eficientes da África. As melhorias foram tão significativas que países europeus usam a Tunísia como exemplo de como combater o terrorismo e a criminalidade de forma eficaz. Turistas relatam constantemente que se sentem mais seguros caminhando pelas ruas da Tunísia do que em muitas capitais europeias. Crimes contra estrangeiros são extremamente raros e a população local é conhecida por ajudar turistas perdidos ou em dificuldades. O governo investiu pesadamente em tecnologia de segurança, treinamento policial e inteligência preventiva. Aeroportos, hotéis e atrações turísticas têm sistemas de segurança que rivalizam com os melhores do mundo. Até mesmo as Forças Armadas foram treinadas especificamente para proteger áreas turísticas. Mas aqui está o dado mais surpreendente. A taxa de criminalidade violenta na Tunísia é menor que em países como França, Alemanha e Reino Unido. Isso significa que, estatisticamente, você está mais seguro visitando a Tunísia do que muitos destinos europeus tradicionais. É um fato que a mídia internacional raramente divulga, preferindo focar nos estereótipos negativos sobre países árabes. 9. O hotel mais feio do mundo que se tornou lendário. Na Tunísia existe uma construção tão bizarra, tão grotescamente feia, que se tornou mundialmente famosa exatamente por sua feiura. O Hotel do Lac, em Tunis, é uma pirâmide invertida de concreto que parece ter sido projetada por alguém que odiava a arquitetura. É o equivalente tunisiano àquele prédio esquisito que você vê em São Paulo e se pergunta quem teve a ideia de construí-lo. Imagine um prédio que parece estar de cabeça para baixo, com a parte mais larga no topo e a mais estreita na base, todo feito de concreto cinza sem nenhum charme. É exatamente isso que você vai encontrar. O prédio é tão esteticamente agressivo que causa desconforto visual apenas de olhar para ele. A construção foi tão... Em meio ao mosaico cultural do norte da África, a Tunísia se revela um livro aberto de histórias surpreendentes, tradições ancestrais e costumes inusitados. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante por 15 curiosidades que desafiam estereótipos e revelam a verdadeira alma desse país acolhedor. Mas antes, imagine-se saboreando um delicioso cuscuz tunisiano, enquanto a brisa do Mediterrâneo sussurra segredos milenares em seus ouvidos. Que tal desvendarmos alguns deles? Primeiro, a intrigante arquitetura brutalista que virou atração turística. Pensado nos anos 70 com linhas retas e design funcional, o Hotel do Lac, ironicamente, nunca cumpriu seu propósito. Abandonado por décadas, sua estrutura imponente se destaca na paisagem de Tunis, atraindo olhares curiosos e lentes de câmeras. Arquitetos o estudam como um exemplo do que não fazer, enquanto turistas o fotografam como um troféu da bizarrice.
Dizem, inclusive, que inspirou o design dos Sandcrawlers de Star Wars, tamanha semelhança com as construções vistas em Tatooine. Segundo, a paleta de cores em funerais. Evite o vermelho. Essa cor, associada ao luto e à dor, é considerada uma grave ofensa em funerais tunisianos. Diferente do preto ocidental, o vermelho carrega o peso da tristeza, e usá-lo em um funeral é visto como desrespeito. A tradição vem de antigas crenças berberes, ligando o vermelho ao sangue e à dor. Tons de rosa e laranja também podem ser problemáticos, dependendo da intensidade. Na dúvida, opte por cores neutras. Terceiro, o paraíso dos felinos. Prepare-se para se apaixonar pelos gatos tunisianos. Eles estão por toda parte, nas ruínas de Cartago, nos mercados, nos hotéis, sendo alimentados e acarinhados por todos. A cultura tunisiana reverencia os gatos, seguindo a tradição islâmica do profeta Maomé, que amava esses animais. Maltratar um gato é considerado pecado e cuidar deles é uma obra de caridade. Quarto, o artesanato que encanta a Europa. A Tunísia produz peças de artesanato de altíssima qualidade, reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. As cerâmicas, pintadas à mão com técnicas milenares, exibem padrões geométricos complexos. Os tapetes, comparados aos persas e turcos, levam meses para serem tecidos. As lanternas de metal, verdadeiras obras de arte, projetam luzes hipnotizantes. O conhecimento é transmitido oralmente, de geração em geração. Quinto, o anfiteatro romano que resiste ao tempo. O anfiteatro de Elgin, o terceiro maior do mundo, continua em pleno funcionamento após 2000 anos. Diferente do Coliseu, em ruínas, Elgin ainda recebe concertos, festivais e apresentações teatrais. A acústica é perfeita e artistas internacionais se apresentam no local sentindo a energia de gladiadores e imperadores romanos. Sexto, a Ilha da Tolerância Religiosa. Em Djerba, judeus e muçulmanos convivem em harmonia há mais de 2000 anos. Essa coexistência genuína se manifesta em amizades, parcerias comerciais e participação mútua em festividades. A sinagoga de Djerba, uma das mais antigas do mundo, é visitada por ambos os povos. Essa harmonia sobreviveu a conflitos e é um exemplo de como diferentes religiões podem prosperar juntas. Sétimo, o Código Secreto da Barba. A barba masculina é interpretada como uma declaração política na Tunísia. Uma barba longa sem bigode é associada a movimentos islâmicos conservadores, enquanto uma barba curta com bigode indica modernidade. Funcionários públicos e empresários ajustam seus pelos faciais para evitar problemas. Turistas podem ser tratados de forma diferente com base na aparência. Oitavo, a tradição das casas subterrâneas. Em Matmata, as casas são construídas no subsolo, criando um cenário lunar e protegendo os moradores do calor intenso do deserto. Essas construções, escavadas na rocha, oferecem um refúgio fresco e tranquilo, mantendo viva uma tradição ancestral. Nono, a culinária aromática. A gastronomia tunisiana é uma explosão de sabores e aromas, com forte influência berbere, árabe, francesa e mediterrânea. Experimente o cuscuz, o tagine, a brique e os doces de tâmaras e amêndoas. Não se esqueça do chá de menta, símbolo de hospitalidade. Décimo, os mercados vibrantes. Os souks, mercados tradicionais, são labirintos de cores, aromas e sons. Negocie os preços, admire os artesanatos, experimente as especiarias e mergulhe na atmosfera vibrante desses locais. 11º, a influência francesa. A Tunísia foi um protetorado francês por mais de 70 anos, e essa influência é visível na arquitetura, na língua, na culinária e nos costumes. Muitos tunisianos falam francês fluentemente, e a cultura francesa está presente em diversos aspectos da vida cotidiana. 12º, o deserto do Saara. A Tunísia abriga uma parte do deserto do Saara, oferecendo paisagens impressionantes e experiências únicas, como passeios de camelo, safaris de jipe e noites sob as estrelas. 13º, as ruínas de Cartago.
Explore as ruínas da antiga cidade de Cartago, fundada pelos fenícios e destruída pelos romanos. Caminhe pelas ruínas de templos, teatros e termas, imaginando a grandiosidade dessa civilização. 14º. A música e a dança. A música e a dança tunisianas são ricas e diversificadas, com influências árabes, berberes e africanas. Assista a apresentações de música tradicional, dance ao som do mesuede e admire os trajes coloridos. 15º. A hospitalidade tunisiana. Os tunisianos são conhecidos por sua hospitalidade e simpatia. Receba um sorriso, aceite um chá de menta e converse com os moradores locais. Você se sentirá acolhido e bem-vindo nesse país encantador. A Tunísia, com seus segredos e maravilhas, nos convida a abrir a mente e o coração para novas culturas e experiências. Das tradições ancestrais aos costumes inusitados, cada detalhe revela a riqueza e a complexidade desse país fascinante. Se este mergulho na cultura tunisiana te inspirou a explorar novos horizontes, deixe um valeu demais e compartilhe suas impressões. Seu apoio é fundamental para continuarmos desvendando os mistérios do mundo. A jornada apenas começou.